Numa obra de José Ferreira Antunes, publicada 20 anos depois da independência de Angola, Jonas Savimbi admite ter aceito negociações com os portugueses, após uma aproximação com o exército feita através de madeireiros, embora desminta o essencial, nomeadamente a troca de correspondência com as autoridades. Se o objetivo deles era não nos atacarem e nós não os atacarmos a eles, por que é que não havíamos de aceitar? Nós aceitamos. Estas declarações, que são uma revelação de Savimbi para fora da UNITA, não o são, no entanto, para dentro dela. Era o desafio filosófico. Se fosse isso, se acontecer, por que nós não poderiam aceitar? É a filosofia filosófica. Eu interpreto, portanto, esse texto assim. É a filosofia filosófica. Agora, dizer que talvez houvesse alguma coisa, não. Mas, filosoficamente, a negação pode se fazer dessa forma. Eu não vejo razões de negar uma situação neste momento. O Dr. Savimbi não existe. O partido está totalmente renovado. A etapa é totalmente diferente. Isto ia nos afetar em quê? Em absolutamente nada. Tenho plena consciência disso. Não houve nenhuma operação, momento algum, que o Dr. Savimbi tivesse feito alguma coisa se que merecesse a consultação do PUNA e da minha pessoa. Eu quero dizer com toda a minha honestidade e abertura possível. Se eu for a dizer que não, é possível que o Dr. Savimbi fez alguma coisa sem o meu conhecimento. Eu estou a ser hipócrita para comigo próprio. Por isso mesmo, eu limito-me àquilo que é do meu conhecimento. Sempre eram os dois independentes. O Clemente Jamba, isto é, o Evaristo Tipulelo, tenente, ao princípio era tenente, e o Sabino, que realmente inicialmente era sargento, enquanto era só o indivíduo que ia contatar os madeireiros com a sua arma, com a sua linha de fio às costas. E depois começou, porque era pouco, passou a ser alferes, e depois, quando veio às reuniões, já era tenente. Não tenho conhecimento para dizer que de A a Z deu-se isto. O que eu posso adiantar é, se isso de facto aconteceu, se o doutor Savimbi de facto argumentou dessa forma, naturalmente tê-lo-á feito com outras pessoas e não com o Veríssimo Sabino ou o Sabino Sandel. Desde os primeiros contactos entre os enviados da UNITA e o grupo de trabalho Madeira, liderado por Ramires de Oliveira, tinham passado cerca de 2 anos de tréguas, com o general Bettencourt Rodrigues no comando da Zona Militar Leste. A situação vai mudar em março de 1973. O general Bettencourt Rodrigues foi substituído pelo general Abel Hipólito. Antes de ir para lá, ele falou comigo, esteve lá no Ministério do Ultramar, falou comigo, e eu expliquei-lhe minuciosamente o que se passava a respeito do Savimbi, pedindo se eu não faça nada contra o Savimbi, porque ele está a trabalhar para nós. Ele chegou lá. E a primeira coisa que fez foi ordenar uma operação contra o Savimbi. Escalhou tudo. O general Abel Barroso Hipólito é contra o acordo. Acha que foi obtido a troco de promessas nunca cumpridas e que apenas servia aos interesses da UNITA. Em livro que deixou manuscrito e inédito, o novo comandante da Zona Militar Leste considera que Savimbi aproveitava as tréguas para se armar e fortalecer. E enquanto recusava encontrar-se com as autoridades portuguesas, continuava a exigir o controle de mais território. Abel Hipólito afirma que não tinha o apoio dos seus superiores, o caso de Costa Gomes, o comandante-chefe, e que por isso estava a ser corresponsável forçado por uma situação que o contrariava. Não só não podia atacar a UNITA, como foi mesmo obrigado a tentar salvar o acordo, enviando ao encontro de Savimbi um oficial sob o seu comando. Disse-me que não era uma missão muito digna de um militar, contra os princípios militares, e chegou-me até a pedir desculpa por me encarregarem desta missão. E a missão não era fácil, sobretudo para um capitão miliciano como era Benjamin Almeida, um engenheiro acabado de chegar a Angola, à frente da sua companhia de artilharia 6.551, e com ela colocado no quartel de Cangumbe, povoação do Mochico. Estamos em abril de 1973, numa zona onde a guerra é especial. Quando, 2 dias depois de chegar a Cangumbe, é chamado ao comando da zona militar, o jovem oficial não pode imaginar o que o espera. Foi-me informado que no âmbito da Operação Madeira havia um acordo de não agressão mútua entre o Exército Português, as nossas Forças Armadas e os guerrilheiros da UNITA. Disseram-me que uma parte
da minha área de intervenção, da minha zona de ação, estava atribuída à UNITA. E para o efeito, a UNITA é que exercia os patrulhamentos nessa zona, por forma a detectar e eventualmente combater a presença da MPLA. Também me foram dados a conhecer as áreas de intervenção à minha responsabilidade, que deviam totalizar aí cerca de 1/3 da minha área de ação. Agora que está informado da Operação Madeira, o novo comandante do quartel de Cangumbe sucede ao anterior como interlocutor da UNITA. É então apresentado aos enviados habituais de Savimbi, num encontro amistoso próprio da paz que vigora. No entanto, a partir de setembro, alguns incidentes ameaçam o acordo, exigindo uma reunião a alto nível. Incumbiram-me de manifestar ao Dr. Savimbi que este encontro era um gesto de boa vontade das autoridades portuguesas para prosseguir os objetivos que estavam a ser prosseguidos, nomeadamente manter e reforçar a cooperação com a UNITA na área militar. E nessa altura, então, o segundo objetivo seria continuar com o processo de reintegração da UNITA na comunidade nacional, e foi aí que, de facto, eu ouvi pela primeira vez ouvi falar neste objetivo da Operação Madeira. Para avançar no processo de reintegração, que previa a atribuição de cargos político-administrativos a Savimbi e colaboradores, os portugueses propõem um encontro no Luso. Por outro lado, insistem na adoção de ligações via rádio com a UNITA, assunto já antes negociado, e prometem apoio socioeconómico às populações das áreas rebeldes. O capitão deveria também lembrar a Savimbi o que estava acordado quanto à cooperação militar no terreno, principalmente a circulação no corredor de Luanguinga, uma área com cerca de 50 km de largura, que dava acesso à Zâmbia e onde tinha havido incidentes. O corredor era patrulhado pela tropa, mas a UNITA podia usá-lo no combate ao MPLA e para a desmobilização de populações controladas por este movimento na Zâmbia. Para isso, tinha, no entanto, que avisar as autoridades de Cangumbe, entre outras condições. Quando as tropas estivessem já a entrar no corredor e em trânsito, deviam mandar um emissário, deviam mandar um mensageiro ao posto da DGS mais próximo, exatamente para informar que um grupo de guerrilheiros da UNITA tinha entrado no corredor e estava em trânsito para a Zâmbia. Conhecem-se até pormenores, esse mensageiro devia se apresentar no posto da DGS como sendo um elemento da população e dizendo uma senha que era a seguinte: venho ver o meu tio, a minha tia já morreu. Benjamin Almeida é com esta agenda que no dia 20 de outubro de 1973 parte ao encontro de Jonas Savimbi. Guiado por uma caminhoneta de madeireiros que faziam a ligação com a UNITA, o capitão sai do quartel de Cangumbe de manhã cedo, numa viatura Berlier, em que viajam também o alferes miliciano médico Rolão de Carvalho e como escolta de segurança chefiada pelo forriel Tito Trindade, uma secção de comandos. Mais atrás, a cerca de 2 km, seguem 2 pelotões da Companhia de Cangumbe. A coluna dirige-se para sul, uns 50 a 60 km, atingindo mais ou menos a meio caminho entre Cangumbe e as margens do rio Lungué-Bungo, as coordenadas 12-23 e 19-11. Após um primeiro ponto de encontro, cerca das 9 horas, Sabino Sandel, pela UNITA recebe a comitiva, sugere que a escolta de segurança permaneça afastada do local da reunião cerca de 250 metros. Ficaram ali também as caminhonetes militares e fomos no caminhão dos madeireiros, andámos mais de 250 metros, parámos. E então imediatamente avançámos mais 20 metros e imediatamente vi que se levantou a delegação da UNITA e chegaram ao meu encontro. O alferes Sabino apresentou-me então em primeiro lugar o Sr. Presidente, a seguir o Sr. Secretário-Geral Puna e depois mais 2 elementos da UNITA.